Boa noite, minhas queridas irmãs. Nós estamos aqui novamente para mais uma reunião, para mais um crescimento juntos com a palavra do Senhor. E hoje nós vamos juntar tudo. É assim o tema da nossa reunião, juntando aquilo que já aprendemos e caminhando um pouco mais. A palavra de Deus diz em Salmo 119, versos 10 e 11. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O segredo da nossa vida cristã, com vitória, é apegar-se à palavra do Senhor. E nós fazemos aqui um breve resumo daquilo que nós já estudamos, né? Estudar a palavra de Deus com propósito é compreender onde o texto se encaixa na história principal da criação, queda, redenção e consumação. É estudar com perspectiva, compreendendo a arqueologia do texto, ou seja, o seu contexto histórico e cultural, como as pessoas daquela época viviam essas situações. É estudar com paciência, é decidir não se apressar, é estabelecer uma expectativa realista para o seu ritmo de estudo, concentrando-se na questão a longo prazo. E estudar com processo. É começar a ler metodicamente para produzir compreensão, interpretação e a aplicação. É também estudar com preces, pedindo ao Pai para nos ajudar antes, durante e depois do nosso tempo de estudo. E agora que temos todo o método de estudo em vista, nós veremos, através de um exemplo, como cada uma de nós pode, de fato, utilizar tudo isso para estudar a Bíblia. Estude a Bíblia no seu ritmo. Você poderá avançar mais ou menos conforme o seu tempo permitir, mas estude. Gaste tempo. O pouco tempo que você tiver. Concentre a sua atenção para estudar com propósito, com perspectiva, processualmente. E nós vamos ter como exemplo o livro de Tiago. O passo 1 é propósito, onde o livro de Tiago se encaixa na história principal da Bíblia. Que papel ele desempenha em contar a história da criação, queda, redenção e consumação? Como ele aponta para o reino e o governo de Deus? Interessante será você ler os comentários iniciais numa Bíblia de estudo sobre o livro de Tiago. Depois disso, como passo 2, vamos olhar estudando de forma perspectiva. Quem escreveu esse texto? Quando ele foi escrito? Para quem ele foi escrito? Em qual estilo ele foi escrito? Essas perguntas poderão ser respondidas através dessa introdução que existe na Bíblia de Estudos. Uma outra pergunta: por que o livro de Tiago foi escrito? Você pode fazer esses exercícios após a nossa aula de hoje, gastando um pouquinho de tempo para descobrir isso. E o passo 3 é o processo. Como se dá? Como fazer para compreender, interpretar e aplicar o texto lido?
Leia Tiago do início ao fim, todos os capítulos. Leia mais de uma vez. Leia em versões, em traduções diferentes. Pegue 2 traduções, a Revista Almeida Atualizada e, por exemplo, a Nova Versão Internacional. Leia. Resuma as ideias principais. Lembre-se de manter na mente quem são os ouvintes originais de Tiago, enquanto você resume as ideias. Quais ideias tem nesse texto? Quais os principais pensamentos que eles teriam da carta com base no fato de estarem sendo perseguidos por sua fé? Leia Tiago várias vezes. E assim, nós vamos começar a entender, lendo e aprendendo, lendo e compreendendo passo a passo como fazer, né? Quando estivermos estudando o texto, né, vamos procurar ver e fazer um pequeno esboço, fazer anotações das ideias principais, para que a gente possa ter uma compreensão geral do que o texto está nos dizendo. Quem foi Tiago? Por que essa carta foi escrita? De que a carta fala? Quais os ensinos que a carta traz? E assim nós vamos começar a familiarizar. Foi dada para um povo. E que implicações tiveram para esse povo? O significado dessas palavras em meio àquilo que eles estavam enfrentando. Por que existe ênfase? Por que existe ideias, expressões repetidas? Qual a função delas? E quando a gente atenta para os detalhes, o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração e nos ensina. Nos ensina a olhar para o texto, a enxergar o que está além da letra e nos faz crescer no conhecimento da palavra, com a nossa mente, com o nosso coração. Esse estudo é breve, porque a intenção dele é que você abra a sua Bíblia e leia Tiago. E comece a rabiscar um pedaço de papel as ideias que existem nesse texto. E procure buscar o que está escondido lá. Quais são os tesouros nessa carta? Como Deus falou com essas pessoas? O que Deus ensinou para essas pessoas? Através desse escritor. Porque a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Foi Ele que deu a capacidade aos homens para que os seus ensinos fossem conhecidos aos homens. O que essa carta traz? O que ela ensina? Quão importante ela é? E o que ela tem a ver conosco? Que você tenha um bom tempo para vasculhar e encontrar os tesouros escritos nessa porção da palavra de Deus. Hoje ficou tarefa, mas Deus abençoe você e que você esteja caminhando no crescimento da leitura, do aprendizado da palavra. Que essa leitura traga o que o Espírito Santo tem para te dar nesse dia. Que Deus abençoe você, a sua família, que você seja instrumento do Senhor para abençoar a sua casa. E que essa carta possa falar ao seu coração. Uma carta para pessoas
que necessitam. E quantas pessoas conhecemos que necessitam da graça de Deus nesse dia? Nós nos incluímos nisso. Em meio a tudo que enfrentamos, nós nos incluímos na necessidade de ter, de receber a graça de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Senhor faça da nossa vida algo para a honra e glória dele. Possamos nos sentir privilegiados de sermos instrumentos nas mãos do nosso Redentor. Tenham um feliz sábado. Deus abençoe a todas vocês. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau.